Fernando Antônio Nogueira Pessoa nasceu no dia 13 de julho de 1888, em Lisboa, Portugal. Morreu no dia 30 de novembro de 1935, também em Lisboa, Portugal. Seus pais se chamavam Joaquim de Seabra Pessoa e Maria Madalena Pinheiro Nogueira Pessoa. Ainda pequeno, foi morar em Durban, na África do Sul. Neste período, teve contato com a língua e literatura inglesa. Já adulto, trabalhou como tradutor técnico e publicou seu primeiro poema em inglês em 1901. Retornou a Lisboa em 1905 e no ano seguinte matriculou-se no curso superior de letras, mas abandonou um ano depois. Passou a ter um maior contato com a literatura portuguesa, simpatizando com os sermões do padre Antônio Vieira, mas também foi influenciado pelos estudos filosóficos de Nietzsche e Schopenhauer, bem como do simbolismo francês. Seu início como ensaísta e crítico literário na revista Águia acontece em 1912. Dirigiu a revista Orfeu, responsável por lançar o modernismo em Portugal. Em 1935, começou a apresentar complicações de saúde, sendo hospitalizado com cólica hepática, provavelmente em consequência do consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Faleceu neste mesmo ano, aos 47 anos, apresentando um quadro de cirrose hepática. Sua última frase foi escrita em inglês: I don't know what tomorrow will bring. Eu não sei o que amanhã terá. Era conservador do estilo inglês e completamente antirreacionário. Fernando Pessoa Artônimo seguia formalmente os modelos da poesia tradicional portuguesa, em textos de grande suavidade rítmica e musical. Poeta introvertido e meditativo, antissentimental, refletia inquietações e estranhezas que questionavam os limites da realidade, da sua existência e do mundo. Fernando Pessoa é uma das personalidades mais complexas e representativas da literatura europeia do século XX. Duas fases se distinguem na literatura de Pessoa: a tradicional, na continuação do lirismo português, marcada pelo sebastianismo e pelo saudosismo, e a modernista, de ruptura com o passado, pela procura da intelectualização das emoções. O uso de suas temáticas literárias quando Fernando Pessoa Artônimo são consciência do absurdo da existência, que leva à melancolia, ao tédio e à angústia, solidão, antissentimentalismo, ilusão do sonho, ocultismo e fingimento. Fernando Pessoa tinha uma preferência pela métrica curta, gosto pelo popular, influência do lirismo lusitano, linguagem simples e espontânea, porém sóbria, criação de metáforas inesperadas e versos leves, em que se ocorre frequentemente a interrogação, a negação e as reticências. Fernando Pessoa utilizava de várias temáticas, dentre as quais a procura da decifração do enigma do ser, a fragmentação do eu, perda da identidade. A heteronímia é um fruto da fragmentação do eu, não permitindo o eu fragmentado e a perda de identidade, a felicidade do poeta. A obsessão pela análise ou dor de pensar. Aquele que vive na ignorância é mais feliz do que aquele que vive a vida pensando, preferindo o sujeito poético viver inconscientemente, sem pensar, para poder ser feliz durante toda a vida. Ele utilizava também de tensões, como pensar e sentir. A comparação entre pensar e sentir na poesia ortônima de Pessoa pretende mostrar que alguém que vive a vida sem pensamento é mais feliz do que aquele que está constantemente a pensar, além da permanente intelectualização e inveja e desejo de consciência, fuga da realidade para o sonho, inquietação, angústia existencial, solidão interior, melancolia e resignação, além também do tédio existencial, dor de viver, desencontro com os outros, nostalgia do bem perdido, do mundo fantástico da infância, a saudade intelectual e literariamente trabalhada, a infância como símbolo da pureza, da inconsciência e da felicidade. E o mais importante, o fingimento poético, transfiguração da emoção pela razão. Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira a entender a razão, esse comboio de corda que se chama coração.
Bom dia, turma. Hoje a gente vai falar sobre Fernando Pessoa e o exemplo disso é o poema Autopsicografia. Tá? A principal característica desse poema é a tendência racional de Fernando Pessoa, ou seja, ele tem como objetivo descrever o funcionamento da mente para escrever o poema. O poema ele trata da dor, que é uma dor criada, né, uma criação ficcional, que no caso é o poema, para que o leitor possa se identificar com essa dor. E esse processo é chamado de processo de fingimento da imaginação do poeta, que cria essa dor para que o leitor, sem a utilização da razão, ele possa sentir a dor. Porque esse poema ele não é um poema racional, com utilização dos recursos da razão, mas ele é um poema sentido, então você tem que sentir o poema para entender realmente o que ele quer dizer. Tchau, gente! Isto. Dizem que eu finjo ou minto. Tudo o que escrevo não. Eu simplesmente sinto. Com a imaginação, não uso o coração. Tudo que sonho ou passo, ou que me falha ou finda, é como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa que é linda, por isso escrevo em meio do que não está ao pé, livre do meu enleio, sério do que não é. Sentir, sinta quem lê. Bom dia, gente. Então, dando continuação à aula sobre Fernando Pessoa, hoje a gente vai tratar sobre o poema Isto, onde além do poema tratar o poeta como fingidor, ele trata o poema como algo superior, ou seja, ele recria algo que já havia sido dito antes. E aí a gente percebe o conflito interior do poeta e sua insatisfação com a estética, onde parece que ele quer algo a mais do que sua imaginação lhe permite criar. O poema Isto foi uma resposta à autopsicografia, onde no último verso de Isto, ele se dirige ao leitor, dando a ele a oportunidade de entender o poema como quiser, sendo pela razão ou pela emoção. A semelhança entre a autopsicografia e Isto está no fingimento poético, só que Isto, ele tem uma aproximação com a verdade. Bom, gente, então essa foi a aula sobre Fernando Pessoa e beijo! Ambos os poemas possuem suavidade rítmica e musical, que reflete inquietações que questionam as diferenças entre a racionalidade da escrita e a imaginação poética, características comuns na escrita de Fernando Pessoa, que seguia os modelos tradicionais da poesia portuguesa. Os poemas também refletem a realidade literária da época, fazendo parte da primeira geração do modernismo. Apesar das tendências artísticas serem diversificadas, tinham como objetivo chocar a burguesia e inserir a literatura portuguesa no contexto cultural europeu. Paráfrase Isto. Dizem que engano ou omito todas as palavras que escrevo. Não, eu espontaneamente as vivencio com idealização. Não uso a afeição. Tudo que anseio eu deixo, o que erro concluo, é como em uma sacada acima de outra coisa ainda. Algo que é lindo. Por isso, nesse ambiente escrevo do que não é literal. Liberto de meus pensamentos com a certeza do que não é. Experimente quem lê. Paráfrase Autopsicografia. O poeta é um inventor, inventa por completo, que chega a inventar a dor que verdadeiramente sente. E os leitores do que escreve sentem também a dor que leem, não as dores que ele teve, mas somente as que os leitores não têm. E assim a roda da vida gira, a alegrar a razão, com esse brinquedo conhecido como coração.